Olá, bem-vindos. Nós hoje vamos falar de um fundo bem especial. É um fundo do Banco do Brasil, ele chama BB Ações Dividendos Midcaps. Por que eu chamo esse fundo de um fundo especial? Porque ele é o único fundo que o Banco do Brasil tem com cota de aplicação D0. Todos os demais fundos do Banco do Brasil são D+1. E detalhe, cota de resgate D0 também. Então, esse é o único fundo que eu vi nas minhas análises que tanto cota de aplicação quanto cota de resgate são D0. Extremamente, isso dá uma vantagem para você, aplicador, espetacular. Bom, quais são as características desse fundo? Você pode aplicar a partir de R$200 e todas as demais aplicações no mesmo valor. O resgate mínimo tem que ser de R$200 e você tem que manter um saldo mínimo na conta de R$200. Apesar da cota de resgate ser em D0, o crédito de conta corrente se dá em D+3. A gente já está acostumado com isso. Horário 15 horas e ele tem uma taxa de administração de 2%. O que esse fundo busca? Esse fundo ele busca investir em empresas de menor liquidez, ou seja, aquelas empresas que não compõem o índice Ibovespa. Então, ele não tem relação com o índice Bovespa. Não adianta você pegar o gráfico do Bovespa, aquelas comparações que eu sempre faço. Vamos ver como é que o Bovespa se comporta, vamos ver como é que o fundo se comporta. Aqui não serve. O que ele pega nisso aqui? Ele pega as empresas que têm um bom histórico de pagamento de dividendos e investe nele. Esse é o diferencial. Esse fundo é muito bom, eu vou explicar mais na frente por quê. É um fundo que está aberto para aplicação. Aqui estão as cotações dele. Eu peguei do dia 1º de abril até ontem, dia 17 de julho. Botei do lado aqui a variável, não botei nem a cotação do Ibovespa, só para vocês verem uma característica. Embora ele não tenha relação com o Ibovespa, mas ele guarda uma proporção muito interessante. Toda vez, ou pelo menos quase toda vez que o Ibovespa cai, quando cai está nesse vermelho, nessa linha, nessa cor vermelhinha aqui, ele também cai. Então ele é um bom indicador. Apenas só tem dois aqui que diferenciou, tá vendo? Aqui no dia 2 de julho, quando o Ibovespa subiu 0,03% e ele caiu 0,30%. E aqui no dia 22 de junho, quando o Ibovespa caiu 1,28%, ele subiu 0,44%. No resto, toda vez que o Ibovespa vai para uma direção, ele vai para a mesma direção. Isso é importante, olha, porque se eu vou aplicar em D0 e eu sei que o Ibovespa está caindo e ele vai para a mesma direção, eu sei que naquele dia a cota está caindo. Se você observar a variação dele, ele varia menos que o Ibovespa. O Ibovespa acumulado de abril a junho está com 45% praticamente, ele com 37%. E no mês a mês, ele mês nenhum suplantou a variação do Ibovespa. Os antecedentes dele, ele não tem, o Banco do Brasil não apresenta o histórico de cotas. Mesmo assim, o Banco do Brasil apresenta uma tabela de rentabilidade dele aqui muito boa, que permite a gente fazer uma análise dos últimos 5 anos. Se nós observarmos aqui, em 2019, esse fundo valorizou 51% contra apenas 31% do Ibovespa. Como eu disse, ele não guarda a proporção com o Ibovespa. Nos anos anteriores, ele teve um rendimento menor. Entretanto, quando a queda do Ibovespa em 2015 foi de 13%, ele caiu 12%. Nos últimos 5 anos, ele perde para o Ibovespa, mas com ótimo
rentabilidade acumulada, ele tem 108 contra 131 do Ibovespa, e em 2020 ambos estão decrescentes. Mas essa análise aqui permite que tenhamos uma conclusão interessante. Esse fundo ele tem a mesma direção do Ibovespa, salvo raríssimas exceções. Então vocês vão acompanhar aqui que quando o Ibovespa sobe, ele também sobe, não na mesma proporção, mas não importa. Ou seja, ele tem o mesmo sentido. Se o Ibovespa é positivo, ele é positivo. Se o Ibovespa é negativo, ele é negativo. Nós temos aqui janeiro de 2020, que o Ibovespa foi negativo e ele foi positivo, e temos aqui em agosto de 2019, quando o Ibovespa foi negativo e ele foi positivo. Então, apesar de não termos o histórico desse fundo, essa análise aqui permite a gente ter uma boa ideia de como ele se comporta. O Banco do Brasil classifica esse fundo como um fundo de médio risco e ele tem basicamente a sua carteira formada por energia elétrica, 21%, e bancos, 13%. Ou seja, 45% da composição da carteira do fundo BB Ações Dividendo Midcaps é baseado em dois setores só, bancos e energia elétrica. Bom, conclusão que eu chamo a atenção desse fundo. É um fundo, o único fundo D0 administrado pelo Banco do Brasil, tanto para resgate quanto para aplicação. Ele procura retratar a valorização da empresa que não compõe o Ibovespa, por isso que não apresenta correlação como os demais fundos que apresentam, baseado nesse índice, né? Tem a mesma sinalização, isso é muito importante, né? Embora não aconteça na mesma proporção, mas tem a mesma o mesmo sentido, e carteira fortemente concentrada em ações de energia em banco. Qual que é a vantagem? Porque eu estou destacando esse fundo, embora ele tenha uma rentabilidade menor do que o Ibovespa. Esse fundo é ideal para a gente fazer duas coisas com ele. Ele permite a criação de duas estratégias espetaculares. Primeiro, a estratégia de hedge, a estratégia de proteção. Você é um fundo D0 e eu vou explicar. E a criação de fundo filhote. Sobre esses dois temas aqui eu ainda não abordei. Nem no e-book eu abordei isso. Se eu vou abordar em vídeo, vou explicar para vocês. Isso aqui são duas proteções espetaculares que a gente pode fazer. E eu vou explicar tudo isso nos vídeos. Então, guarde esse fundo num lugarzinho, na sua prateleira lá, mas num lugarzinho de destaque. Porque ele vai te permitir salvaguarda em uma série de momentos. Ele é muito bom para essas duas coisas aqui, hedge e fundo filhote. Basicamente é o único fundo do Banco do Brasil que vai permitir isso. Então, BB Ações Dividendos Midcaps é um fundo que eu recomendo você olhar com atenção. Muito obrigado e até o próximo vídeo.